Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal do YouTube da Eletrionco e hoje nós temos uma convidada muito especial, a fisioterapeuta Carolina Mosini, que nos deu a honra da sua presença aqui hoje. A Carol é fisioterapeuta, graduada pela Universidade de Passo Fundo, especialista em fisioterapia e oncologia pelo AC Camargo, mestre e doutora em ciências, com ênfase em oncologia, pela Universidade de São Paulo, ministra cursos de fisioterapia, né, pacientes com câncer de cabeça e pescoço por todo o Brasil e atende nas clínicas Santácio e Polos. Para nós é um prazer, uma amiga que a fisioterapia nos deu, e nós temos uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pela maneira séria, né, e responsável que você desenvolve. Então, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Imagina, a honra é toda minha. Eu que agradeço o convite, amigas que a fisioterapia também me deu, né? E a admiração é do lado de cá também. Que bom. Então, hoje nós vamos conversar sobre, né, a atuação da fisioterapia em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, que é uma área da fisioterapia que não tem muitos profissionais trabalhando. Então, nós vamos começar bem pelo comecinho, né, para você que está nos assistindo entender do que a gente está falando. Então, a primeira pergunta é assim, o que é um câncer de cabeça e pescoço e que relação isso tem com a fisioterapia? Bom, o câncer de cabeça e pescoço, ele é um conjunto de várias patologias, né, neoplasias, vamos assim dizer, que acontecem na região da cabeça e do pescoço, desde cavidade oral, faringe, laringe, região de tireoide, nasofaringe ou pele da face, né? Toda essa região, eu diria, do pescoço para cima e abaixo da base do crânio é a área da região de cabeça e pescoço, né? Então, o câncer de cabeça e pescoço pode acometer qualquer um desses sítios topográficos, né? E o tratamento, por se tratar de uma área bastante fundamental para funções básicas como mastigação, como fala, deglutição, uma mobilidade incrível, né, que o pescoço tem, e a sua relação com o membro superior e com o ombro, a nível de musculatura e inervação, isso tem uma relação direta com a funcionalidade do paciente no dia a dia e com a fisioterapia, né? Então, as complicações e as sequelas que vêm do câncer de cabeça e pescoço, do tratamento especificamente, né, ou seja, cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico, geram muitos impactos, impacta também a qualidade de vida do paciente e faz parte do fisioterapeuta a ajudar nessa reabilitação, né, nesse retorno às atividades ou perto daquilo que ele fazia antes da doença. E quando a gente fala em câncer de cabeça e pescoço, e ouvindo o que você está falando agora, a gente também tem todo um aspecto estético, né? Porque é aquele câncer que está na cara mesmo, né? É o que eu sempre digo. O câncer de cabeça e pescoço não dá para esconder, né? Tá no rosto, tá na cara, literalmente. Todo mundo vê, né? Diferente de qualquer outra região do corpo, onde você pode botar uma blusa, uma roupa, né? Esconde na cabeça e pescoço. Isso não é possível, né? Isso todo mundo enxerga. E isso impacta muito na vida social do paciente, enfim, tudo mais. Então, é bem complicado essa recuperação ou esse impacto que isso gera no paciente. E em termos de complicações, né, relacionadas à fisioterapia, quais aquelas que você poderia dar destaque, que você acha que são, né, mais frequentes ou que precisem mais do atendimento da fisioterapia? A lista é grande. Então, vamos falar, porque acho que quem está nos ouvindo está interessado. Vamos falar um por um. Então, eu vou te perguntando um por um, né? Vamos começar, né, falando assim da síndrome do ombro, que eu vejo que é uma coisa que os fisioterapeutas têm interesse, né? Eu acho a síndrome do ombro, né? Ela é uma das sequelas mais bem documentadas após o esvaziamento cervical. Ela é uma sequela aí que é documentada pela primeira vez, né, em 1951, 52. Então, há muitos anos começou a se falar sobre esse impacto funcional que gerava na mobilidade do ombro do paciente, na perda de força. Então, assim, a síndrome do ombro é uma das coisas que mais a fisioterapia atua, né? A grande diferença do decorrer da síndrome do ombro ao longo do tempo é que
lá no começo de tudo, a cirurgia era extremamente radical, né, onde tinha muita extirpação de estruturas, né, além da lesão do nervo acessório, mas tinha muita ressecção de tecido, tanto no pescoço, no nível linfonodal, quanto outras estruturas, e isso gerava uma sequela muito importante no paciente, né, o ombro cai, perde força muscular de trapézio, dos seus 3 segmentos, né? E isso gera uma deformidade estética, com perda da curvatura do ombro, proeminência de estruturas ósseas, como a articulação acromioclavicular, a externoclavicular, e a escápula abduz, protrai, né? Então, gera uma alteração biomecânica muito importante no ombro. Então, assim, a fisioterapia atua diretamente, e eu diria que exclusivamente nesse tipo de complicação, né? Diferente de outras coisas da cabeça e pescoço, como, por exemplo, às vezes uma alteração de deglutição, que é uma área muito forte da fonoaudiologia em função do tratamento de disfagia. Muitas vezes aqui eu trabalho com a fono que trabalha comigo, a gente precisa abordar, às vezes, a fisioterapia junto em função de fibroses e rigidez, então a gente atua em conjunto, né? Então é uma outra área que, por exemplo, tem uma agregação de profissionais, né? Existe o trismo, seja ele pós-cirúrgico, seja ele radioinduzido, né, que também vai impactar no tratamento odontológico do paciente, vai impactar no tratamento da fonoterapia do paciente, então vai ter mais profissionais envolvidos numa mesma complicação ou sequela, né? Eu não sei se todo mundo sabe a diferença de complicação e sequela, né? Porque a gente sempre fala muito isso na cabeça e pescoço. Complicação é aquilo que eu consigo resolver mais fácil, né? Sequela é aquilo que eu não tenho uma solução específica, vou ter que fazer uma adaptação na vida do paciente para aquilo, né? Não tem um retorno ao que era antes, assim, de forma rápida ou de forma efetiva, né? Outra sequela, a gente tem edema, né? E o linfedema cérvico-facial, que é outra alteração que acontece muito na cabeça e pescoço, pela ressecção dos linfonodos do pescoço ou pela radioterapia que o paciente realiza, né? E esse linfedema, além do aspecto estético, né, a aparência do paciente que muda muito, isso incomoda os pacientes, especialmente as mulheres, né? Os homens, às vezes, não, eles se incomodam, mas não se importam tanto nesse sentido quanto as mulheres se importam, né? Mas o linfedema é uma sequela que eu acho que impacta muito para o paciente a nível de aparência, mas extremamente a nível de função, né? Porque da mesma forma como a gente vê aquele edema externo todo, né? Aquela alteração, aquele entumecimento do tecido, isso internamente também pode estar interferindo na deglutição, na fala, né, dele. Então, é uma alteração que gera outros tipos de complicações ao mesmo tempo também, né? Então, são todas áreas que a fisioterapia atua de forma bem importante, né? A radiodermite, que acontece muito do tratamento radioterápico também, a gente pode intervir durante o tratamento e depois para ajudar nesse processo, né? Então, eu acho que, assim, a cabeça e pescoço, talvez, da área oncológica seja um sítio topográfico onde tem uma vasta gama de alterações e disfunções do paciente para serem abordadas pela fisioterapia. E é interessante que essas complicações também elas não ficam restritas, né? Essa região da cabeça e do pescoço. Então, você vê que propositalmente começamos a falar de uma primeira que é baixa, né? Que é a região de cintura escapular, para ver como isso tem repercussões, né? Uhum. E como tudo é no mesmo lugar, né? Às vezes o tratamento também você tem que combinar, né? Não dá para fazer. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como é que a gente lida com o paciente que tem um monte de coisa ao mesmo tempo? Eu costumo dizer para os meus pacientes que a gente dança conforme toca a música, né? Porque muitas vezes a gente começa com um tratamento para síndrome do ombro, mas ele vai começar a fazer radioterapia e aí de repente ele vai começar a desenvolver outras complicações da radioterapia, né, como a radiodermite ou como aquela fibrose. Essa fibrose impacta no pescoço, o paciente fala que ele tem uma gravata amarrada no pescoço e ninguém que mexe, ou melhor, ninguém que não mexe o pescoço adequadamente consegue mexer os ombros adequadamente, né? Porque a gente tem uma interligação muscular, né? Todas as musculaturas do ombro também acabam se inserindo de alguma forma no pescoço, né?
Então, o paciente que tem uma rigidez muito grande impacta no ombro, né? O paciente que não está conseguindo, que tem uma rigidez, também não consegue engolir adequadamente, atrapalha na fono, né? Então, assim, acaba gerando muitas coisas ao mesmo tempo, né? Uma coisa que eu não falei até agora é a mucosite oral, né? Que impacta muito durante a radioterapia, especificamente, que o paciente faz, ou quimio-radioterapia, né? E o paciente que tem mucosite oral, ele tem dificuldade de mastigação. Se ele tem dificuldade de mastigação, ele evita mastigar, e aí ele faz mais trismo ainda. E aí, se ele faz mais trismo, ele cada vez tem piora na fala, cada vez ele tem piora no restante. Então, assim, é uma cascata, né? É uma bola de neve que começa a abordar muitas outras coisas ao mesmo tempo. Temos a paralisia facial, né? As alterações de sensibilidade, né? Exatamente. Então, é bastante coisa. A lista é grande, né? E uma pergunta que eu queria te fazer, que é né, uma questão que sempre aparece da hipossalivação, né, e da xerostomia, é a mesma coisa? Não. Hipossalivação é a perda, ou melhor, a redução do fluxo salivar, ponto, né? Quando a gente fala de xerostomia, a gente tem alteração do componente da saliva, né? A gente tem que lembrar que a saliva, além de ter o solvente, né, que é a água, vamos dizer assim, que a gente tem nesses componentes, a gente tem proteínas envolvidas, né, na saliva. E quando eu tenho alteração desses componentes proteicos, que tem alguns que são mais de origem mais mucosa, outros mais serosa, né, das células claras e células escuras que formam as glândulas salivares. Quando a gente tem essas alterações de composição da saliva, a gente chama isso de xerostomia. Na hipossalivação, a gente não tem alteração de composição, a gente tem alteração de volume de fluxo, né? Nem sempre é uma ausência, muitas vezes, né? Mas na xerostomia se caracteriza muito mais a ausência de salivação, mas eu sei que eu tenho alteração da composição da saliva também. Você vê que essa é uma queixa muito frequente, né, dos pacientes, essa questão, né? Então é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, mesmo que você esteja trabalhando com uma questão mais funcional, essa é uma queixa que vai aparecer e você precisa estar preparado aí, né, para manejá-la. E a gente tem que imaginar que, assim, ele vai estar, vamos supor, em tratamento de síndrome do ombro, só que ele tem hipoestesia porque ele não está sentindo a região do pescoço pela abordagem cirúrgica, né? Então ele já começa com você com duas coisas. Nem vamos falar que de repente pode ter pego o ramo mandibular do facial e pode dar uma paralisia facial temporária, né, ou transitória. Vamos pular essa parte. Vamos imaginar que ele só tem síndrome do ombro e hipoestesia. Ele começa a rádio. Aí durante a rádio ele vai ter radiodermite, mucosite, hipossalivação e ou xerostomia, né? Então, assim, começa a aparecer mais coisas para você poder abordar, e muitas vezes o tempo que você tem com esse paciente não é o suficiente para você poder tratar todas essas coisas, né? Ou da forma como você gostaria de abordar, né? Então, especialmente porque ele não tem muitas vezes status para isso, né? Na cabeça e pescoço não é incomum os pacientes chegarem com um prognóstico muito avançado, né? Então, o tratamento é cada vez mais agressivo e eles muitas vezes não suportam toda essa abordagem, ou eles não têm nem essa paciência, vamos assim dizer, para tudo isso, né? Então, a gente vai ter que priorizar certas coisas em certos momentos e deixar aquilo que é menos impactante para ser tratado na sequência. Porque é um paciente que fica um tempo prolongado na fisioterapia, né? Porque ele tem muita coisa, né, para ser resolvida, né? Muita coisa. E a gente tem que imaginar que o ombro não é a primeira coisa que ele reclama. O ombro ele vai lembrar depois que existe. O que é que você acha que ele mais reclama? Olha, o que eles mais reclamam em geral é a mastigação e a fala, né? Porque é a comunicação com o mundo e a mastigação envolve uma coisa muito importante que é o prazer alimentar, né? Que todo mundo tem. É uma coisa tão corriqueira que a gente faz isso todos os dias e a gente só se lembra o quanto é prazeroso comer e comer certas coisas quando a gente não pode comer, né? Aí é que dá vontade de, quando não pode, é quando dá vontade de fazer, né? Então, isso é uma coisa que normalmente eles comentam muito, assim, a mastigação, a fala e a saliva, né? Porque o fato de ter que ficar usando ou saliva artificial ou ficar lubrificando o tempo todo a boca com a água é uma coisa que incomoda muito, porque faz parte de uma função vital, né? Então, é difícil. Com certeza. Eu queria fazer uma pergunta,
É. Queria fazer uma pergunta sobre as cicatrizes, né? Que a gente vê cicatrizes grandes aqui nessa região, né? Então, eu queria ver como é que você olha a cicatriz, qual é o impacto funcional de alguma cicatriz grande no rosto. Às vezes a gente vê algumas reconstruções, né? Também grande, com retalhos. Isso que eu queria que você comentasse um pouco. O que que eu faço ou Não, como... como acontece? Como é que Ah, você vê essas cicatrizes? olha, vamos falar da cicatriz do pescoço, que é o que é a Uhum, mais comum em geral. A cicatriz do pescoço bloqueia fluxo linfático, né? Então, o edema ou o linfedema que ele vai ter aí nesse pós-operatório ou nessa recuperação, vai interferir, a cicatriz interfere no fluxo linfático. Então, aquela aderência que fica ali não tem trânsito, né? Então, a gente vai ter que levar isso para um outro local, drenar, tentar contornar essa cicatriz, porque não passa nada por ela, né? Muitas vezes os pacientes têm boa cicatrização e acaba aparecendo uma prega cutânea, né? Mas uhum, não é a maioria, né? A maioria não. Quando tem cicatrizes de reconstrução cirúrgica, aí é um pouco diferente, porque muitas vezes envolve a face, né? E às vezes, se tem reconstrução com retalho miocutâneo ou só cutâneo, vai ter diferença de coloração, né? Então, às vezes, o que incomoda mais o paciente nem é a cicatriz em si, mas sim aquele pedaço de pele de uhum, cor diferente que tem ali, né? Muitas vezes, se você traz, se os médicos têm que fazer uma reconstrução com pele do braço ou da uhum. coxa, alguma coisa, tem pelos, né? Da mesma forma, se essa reconstrução é dentro da boca, você imagina uma língua com certos pelinhos ali em cima, né? Então é uma coisa muito desconfortável. Claro que isso numa radioterapia depois vai ter essa depilação permanente depois, porque vai, né? Irradiar ali o bulbo capilar e isso não vai nascer mais, mas até isso acontecer é bem impactante assim para o paciente, né? Que vê que pô, tem pelos dentro da minha boca, né? Uhum. Mesmo que a sensibilidade esteja comprometida intraoral, é difícil, né? A gente muitas vezes entender que para um paciente que tinha uma vida normal antes, que não tinha nada, e de repente passou por uma cirurgia enorme, né? Que ele ficou esteticamente deformado, que ele tem dentro da boca, né? Pelos, uma sonda, se ele não está deglutindo direito. Então, assim, é pesado, é bem Uhum. pesado. E essas cicatrizes, elas incomodam, né? Tem que abordar para evitar muita aderência, tem que abordar essas cicatrizes e para poder fazer uma melhor flexibilidade, né? E facilitar o nosso trabalho também. E a vida dele, óbvio. E falando assim da fisioterapia, né, de maneira geral, quais os recursos que a gente tem para trabalhar com esses pacientes, né? Porque a gente já viu que é uma coisa específica, né? Que precisa ter conhecimento para poder realmente reabilitar, né? Olha, os recursos vão variar conforme a complicação. Se a gente vai falar de síndrome do ombro, o recurso mais utilizado e aquilo que funciona melhor é a cinesioterapia, né? Só que é uma cinesioterapia específica, não é qualquer tipo de exercício, nem feito de qualquer jeito, né? Precisa entender disfunção, fortalecimento de musculatura de cintura escapular, alongamento de musculatura anterior para poder ter uma real efetividade, né? Não é qualquer exercício que vai conseguir ativar a musculatura que se deseja. Então, quando a gente falar de síndrome do ombro, a gente tem que pensar em cinesioterapia bem feita especificamente para aquilo, né? Claro que a gente pode associar outros recursos, muitas vezes a eletroestimulação, mas aí vai depender de cada caso, depender do quanto de trofismo que aquele músculo apresenta, né? Do tamanho daquela massa muscular e se ainda tem condições real de recuperação daquilo, né? Se o paciente já tem uma contração efetiva, de repente a eletro não é assim a primeira coisa de escolha para aquele paciente, né? Quando a gente vai falar de mucosite ou de radiodermite, muitas vezes a gente utiliza muito fotobiomodulação nesse sentido, né? Para tentar fazer esse alívio dessas lesões. Uma coisa que eu gosto de utilizar bastante é a alta frequência na radiodermite também, né? Além das orientações que o paciente tem em relação à radioterapia, compressas, enfim. Eu gosto muito do alta frequência nesse sentido. Quando a gente fala de hipoestesias, de novo vai cair na cinésio com treino de sensibilidade, né, para tentar fazer essa dessensibilização das áreas. Paralisia facial, aí sim a gente vai entrar mais com a eletro. Eu gosto muito de utilizar a eletro em paralisia facial, né, faz eletroestimulação com caneta, é como eu uso, né, porque o músculo é tão pequenininho que precisa encontrar o ponto motor ali certinho para poder fazer esse estímulo. Então, na paralisia, eu caso muito a eletro com a cinesioterapia, né? Exercício de mímica facial, que também
está comprovado que associado com a eletro os resultados são mais efetivos, né? São melhores. Quando a gente fala de hipossalivação em específico, aqui é uma área em que, vou ser bem sincera em te falar, eu coloco para fono, né? A fono que trabalha comigo aborda melhor essas coisas, então disfagia, essas coisas para mim é da área da fono, né? Mas a gente pode atuar muitas vezes a fotobiomodulação, isso ajuda muito, né? Mas aqui na minha logística existe essa separação de tarefas, mas em muitos lugares o fisioterapeuta aborda, né? Então é um outro recurso que pode ser utilizado, mas assim, vai variar muito entre cinésio e os recursos da eletro, né, especificamente eletroestimulação e fotobiomodulação e alta frequência na radiodermite. Esqueci de alguma coisa, será? E para o linfedema, né, de cabeça e pescoço, porque nós estamos acostumados, né, com, né, o complexo conjuntivo fisioterapeuta, terapia física complexa, aí como queiram chamar, né, linfoterapia. Como é que funciona isso para cabeça e pescoço? Vamos lá. Esqueci do linfedema, claro. O linfedema, como eu abordo, né? Eu abordo com a terapia física complexa, adaptada para a cabeça e pescoço, né? Eu não tenho como colocar uma compressão pneumática, quer dizer, agora surgiu algumas coisas nesse sentido, né? Mas enfim, eu não tenho esse recurso, então é um pouco mais complicado. Então, drenagem linfática manual, só que tem que levar para vias alternativas de drenagem e a via alternativa da cicatriz, né? Porque existe uma cicatriz e eu não consigo drenar por cima de uma cicatriz, né? Em cabeça e pescoço não é Nem para uma complicado. área irradiada, né? Porque aí é tudo ali muito pertinho, né? Tudo no mesmo lugar, né? Então, tem que tomar muito cuidado com a pele que está sendo irradiada. Mas, assim, se a radiodermite não está num grau muito acentuado, né? Eu costumo drenar ainda assim. Mas se o paciente está com a pele com muito eritema, com aquela radiodermite já mais avançada, aí nesse momento eu seguro um pouco, né? Não abordo nada nesse momento assim específico, porque ele não vai tolerar pela pele, né? Mas assim, em geral, drenagem linfática eu utilizo compressão, tá? Eu utilizo duas formas de compressão. Uma compressão que pode ser um pouco mais... Na verdade, se a gente fosse medir, as duas seriam elásticas, mas a gente pode dizer um material mais elástico e um material um pouco menos elástico, né? Ou com um enfaixamento, só que o enfaixamento que eu utilizo, enfaixamento dessa região aqui, né? E daí eu coloco lá em cima, no coco da cabeça aqui, né? Na região bem em cima. E, em geral, o paciente utiliza isso em casa, né, para dormir ou quando está em casa acordado, mas de tal forma que ele consiga ter movimento mandibular, né? Porque não dá para comprimir completamente o paciente de tal forma que ele não consiga se movimentar. Até porque a movimentação é benéfica, né? Eu consigo gerar um pouco mais de pressão de trabalho quando eu tenho um pouco mais de compressão ali nesse sentido e ele movimenta. Existe também algumas outras vestimentas elásticas, né, que funcionariam tipo umas toucas de face toda. Algumas têm só os olhos de fora, nariz e boca. Eu acho um pouco claustrofóbico isso, nunca indiquei, porque nenhum paciente meu topou usar, tá? Mas tem um outro tipo de vestimenta que os pacientes têm aceitado recentemente e tem funcionado muito bem, que é uma vestimenta que imita meio que essa touca, só que ela pega do pescoço aqui e ela vem aqui assim. Então fica essa parte aqui, ele prende aqui atrás com o velcro e essa parte aqui prende aqui em cima com o velcro. Então toda a região anterolateral do pescoço e região mandibular, que é as regiões mais afetadas pelo linfedema, ficam comprimidas, né? Então isso favorece. Bem, gente, olha, dá vontade de ficar aqui o dia inteiro conversando, mas nosso tempo, né, tá acabando. Então, eu queria, né, terminar fazendo uma pergunta, assim, né? Parece que não tem tanto fisioterapeuta que trabalha nessa área. Eu queria saber, né, a sua opinião, como é que você vê a inserção, né, dessa subespecialidade, podemos dizer, no mercado de trabalho, como é que se tem muito espaço, como é que você enxerga isso no Brasil hoje? Eu acho que depende do lugar do Brasil em que a gente está. Porque o Brasil tem um tamanho continental, né? Então, as diferenças culturais, a diferença de PIB, a diferença de acesso da população, tudo isso interfere
quando a gente fala de cabeça e pescoço, né? Então, eu acho que quando é num grande centro, o fisioterapeuta tem uma facilidade melhor de atuação em cabeça e pescoço, né? Não que no interior ele não tenha, porque eu estou no interior, né? Mas, assim, o meu volume no interior hoje é bem menor do que era quando eu estava em São Paulo, por exemplo, né? Até porque, assim, os pacientes muitas vezes procuram centros de referência e centros maiores para tratamento, né? Aqui em Passo Fundo é o maior polo médico do interior do estado, depois de Porto Alegre, mas ainda assim o volume é pequeno. Muitos pacientes, muitas vezes de interior, e que não entendem, talvez, a importância de todo o tratamento reabilitativo, não só da fisioterapia, me refiro aqui, a todo o universo que envolve, né? E muitos pacientes a nível de SUS. E aí isso complica bastante, né? Porque no SUS não é todo local que tem ambulatório para tratar esse tipo de paciente. Em geral, aqui no interior eu desconheço, tinha um aqui que eu coordenava e que eu já não tenho mais no momento. Então, assim, na capital talvez seja mais fácil, né? Mas, assim, eu acho que um dos grandes problemas, muitas vezes, é a falta de preparo dos fisioterapeutas, né? Que muitas vezes acabam começando a tratar certas disfunções sem todo o conhecimento e todo o preparo adequado, né? Acabam tendo, de repente, condutas um pouco conturbadas nesse sentido, e aí muitas vezes acaba não mostrando a real importância para a própria equipe médica, que é quem vai fazer o encaminhamento para a gente, né? Então, assim, a literatura já diz que a fisioterapia é essencial em cabeça e pescoço, mas que a falta, muitas vezes, de triagem acaba atrasando o encaminhamento do paciente. E talvez, assim, essa falta de triagem é porque nem a equipe médica seja lembrada constantemente que precisa, né? Ou muitas vezes o paciente acha que ele também não precisa e acaba não tendo insistência de ninguém nesse sentido, porque o fisioterapeuta não está inserido, muitas vezes, no SUS, que é onde tem o maior volume de cabeça e pescoço, né? Com certeza, e a gente vê, né, pelo que a gente conversou aqui hoje nesse bate-papo, quantas complicações, né? Então não é uma, não são duas, é um monte. Na verdade, às vezes os pacientes aceitam, né, as complicações e as sequelas e sofrem com isso, tem um prejuízo muito grande da qualidade de vida. E eu concordo com você, eu acho que os fisioterapeutas precisam se capacitar, né, em oncologia, em cabeça e pescoço. Às vezes a gente se queixa, né, não encaminhou, mas não encaminhou porque às vezes a pessoa, a equipe ou o fisioterapeuta não tem preparo para aquilo. Essas são complicações importantes, né, que não podem ser manejados de qualquer jeito, né? É um paciente oncológico que tem as suas particularidades e a gente precisa conhecê-las, né, antes de sair tratando, para que a gente realmente possa ajudar, né, e não atrapalhar quem já está numa situação tão difícil assim, né? Exato. Bem, pessoal, então nós vamos encerrar agora. Carol, eu queria agradecer, vocês perceberam que foi um bate-papo aí de alto nível, né? Da vontade de sair estudando cabeça e pescoço, né? A Carol, como eu falei para vocês, dá vários cursos aí pelo Brasil. Então, de repente, se tiver a oportunidade aí, né, de estar aprendendo, porque tem muito, muito para ensinar. Então, agradeço muito de você ter vindo aqui, né, separado um espaço aí do seu dia para conversar conosco. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e o que precisar de mim estou à disposição. Agora, com pandemia, a gente tem recursos online que facilitam muito a nossa vida, né? Com certeza, nos aproximou, né? E, inclusive, tornou possível um canal como esse aqui, né, da Eletrion. Exatamente. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham sido aí picado pelo interesse de estudar esse assunto. E até o próximo bate-papo. Um abraço para vocês. Tchau. Tchau.